Ok, tá gravando. Então, cara, o papel do governo, da sociedade no desenvolvimento sustentável, o que que é isso, né? De que maneira esse negócio envolve a gente. Tem muita coisa para falar. Daqui a pouco eu vou fazendo alguma outra intervenção. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta e tudo, levanta a mãozinha aí, a gente vai tentando administrar aqui do lado, beleza? E aí eu vou pedir para o meu querido Jesus, nosso Todo-Poderoso aí, ou pelo menos Filho Todo-Poderoso, dar os começos aí, Jesus. Por favor, cara, é contigo. Vamos lá. Uhum. Bom, galera, boa noite para todos e todas. Vamos quebrar tudo. E é o seguinte, para começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, é importante a gente fazer um breve histórico aí sobre a questão relacionada à alteração da natureza promovida pelo homem, né? Se a gente for parar para pensar, desde que o homem deixa de ser nômade, desde que o homem começa a promover atividades agrícolas, ele começa a alterar a natureza, não é? É claro que esse processo ele se acelerou bastante quando a gente considera a Revolução Industrial, né? Porque o processo de alteração da natureza com a Revolução Industrial se alterou, se acelerou bastante, mas sem dúvida alguma a gente tem que lembrar que esse processo ele já acontece muito antes disso, tudo bem? Então, desde o surgimento da Revolução do Neolítico, a gente tem essa característica de alteração da natureza promovida pelo homem. Sabe? A natureza ela só entra num debate internacional relacionado às questões de problemáticas associadas a desmatamento, associadas à perda de fertilidade dos solos, associadas a esgotamento de recursos naturais, só na segunda metade do século XX. Então a gente percebe que essa temática, apesar de historicamente ser presente na vida da sociedade, a preocupação ela é muito, muito, muito recente no comparativo com essas alterações. Na verdade, para vocês terem uma ideia como demorou para ser debatido sobre questões em relação ao meio ambiente, a primeira vez que uma conferência internacional fala sobre questão de esgotamento de recursos naturais, isso só acontece em 1968, não é? Então, só na segunda metade do século XX, só num contexto em que a Guerra Fria já está aí, só num contexto pós bombas nucleares, né, que foi justamente numa reunião que nem era para falar sobre isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar numa reunião que foi chamada de Clube de Roma. Professor, de Roma, Caldas Novas, já fui, né? Não, gente, de Roma, Clube de Roma, tudo bem? E nessa conferência se falava, inclusive, dos principais problemas do mundo, se falava numa superpopulação, né? O século XX teve essa característica, se falava na industrialização de países ditos subdesenvolvidos. E aí, no meio dessa reunião, se falou sobre essa questão, né? Pô, a gente está cada vez mais industrializando mais, alterando a natureza mais, então os recursos naturais estão se esgotando. Inclusive, um ponto que pode cair na sua prova é justamente o seguinte, cara, nesse momento surgiu uma corrente de pensamento chamado de ecomalthusianos, que eram as pessoas que falavam mais ou menos o seguinte, olha, se a gente não conter o avanço do crescimento demográfico, a gente vai ter problemas relacionados aos recursos naturais, né? Isso aí, de certa forma, acabou inspirando a primeira vez que se falou, que se teve, de fato, uma organização, uma conferência para debater diretamente sobre o meio ambiente desde o início, que foi lá em 72, uma conferência chamada de Conferência de Estocolmo, né? E nessa conferência aí, nessa brincadeira, o pessoal começou a falar o seguinte, olha, que tal se a gente promover o desenvolvimento zero? Que tal se a gente pegar o mundo como ele é hoje e a gente parar do jeito que está, a gente não evolui mais? Não é? Então, a primeira vez que se de fato coloca uma proposta internacional para esse tipo de situação de resolver problemas relacionados ao avanço das alterações do meio ambiente foi justamente em 72, né, que inclusive começam a falar sobre o conceito de sustentabilidade, começa a nascer esse debate. Mas é interessante destacar também que, nesse contexto, aqueles que defendiam que a natureza não deveria se mexer, não deveria ser alterada de forma alguma, era uma corrente que é chamada de preservacionistas, tá? Inclusive, é importante vocês pegarem que existe uma diferença entre os preservacionistas e os conservacionistas. Os preservacionistas já são aquela galera assim, a gente não pode mexer na natureza, tem que deixar do jeito que ela está intocado. Já a corrente mais conservacionista, ela é uma corrente que já ganha um pouco de força um pouco mais à frente, que é justamente aquela galera que acredita que a natureza pode ser alterada desde que a gente garanta que as gerações futuras também tenham acesso aos recursos naturais que nós temos hoje, né?
Então, a discussão relacionada a desenvolvimento sustentável é muito mais nessa segunda vertente que eu falei para vocês, que aí é basicamente o que a gente vai começando a desenhar mais à frente, apenas na década de 80, quando de fato surge esse conceito de desenvolvimento sustentável, tá? E aí, que é muito mais associado, como eu disse, à corrente mais conservacionista da coisa. E uma coisa que é importante a gente lembrar sobre isso é que quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, só para a gente conceituar bonitinho, a gente está falando sim uma alteração da natureza, a gente fala sim que há uma possibilidade de desenvolvimento, senão o nome não seria desenvolvimento sustentável, seria qualquer outra coisa, mas não desenvolvimento sustentável. Mas é importante a gente guardar o seguinte, que nesse ponto específico, nós precisamos ter um equilíbrio, igual está aí no compartilhamento aí da Ju, valeu Ju, nesse equilíbrio entre a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. É uma espécie de tripé para a gente falar assim, ó, para ser desenvolvimento sustentável, nós precisamos ter o equilíbrio entre esses 3 pontos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes se pensa muito, vamos dar uma preferência para o ambiental e a gente às vezes esquece, pelo menos no discurso, tá? A gente esquece do social, né? O Enem mesmo já colocou uma questão na geografia que falava sobre o uso de energia solar para refletores de estádio, não sei o que e tal, um monte de tecnologias interessantes num determinado local, que eu não me recordo bem agora, mas um monte de tecnologia interessante relacionada ao uso de energia mais sustentável, mas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontecia, a sociedade vivia um aumento muito grande da desigualdade, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante vocês guardarem, tá? Esse conceito, a gente não pode ficar com aquela ideia, cara, desenvolvimento sustentável é aquele conceito que eu sei, mas não sei explicar, tá bom? Então, agora vocês conseguem explicar com tranquilidade, beleza? Quer falar alguma coisa, Ju? Ju? Oi, tô aqui. Bom, entre esses 3 pilares, na verdade, né? Boa noite, gente. Um beijo a todos. Que bom que vocês estão aqui. Tô vendo que tá bem cheio, tô bem feliz, inclusive. Tô me sentindo a Anitta nessa quarentena, fazendo live. Tô adorando. E, enfim, teve uma live, inclusive, aí da Anitta com a Prioli, que eu estou apaixonada por Gabriela Prioli. Não me julguem, eu tô achando essa mulher sensacional. Jamais. Ela tem colocado a política para pessoas comuns, né? Para as pessoas que possam entender a política de uma forma mais fácil, enfim. Então, fica a dica aí para quem ainda não conhece, Gabriela Prioli. Sigam, que a mulher é fera, bem didática, né? Acho que ela apontou as coisas de uma forma bem eficiente. Enfim, pegando aí o link do... Ju. Fala, Ti, fala. Aproveitando aí que você falou da Priori, eu estava respondendo a Socha aqui, aí me lembrei. Você conhece a Rita Von Hunt? Não. Cara, eu acho que você vai gostar muito dela, muito mesmo. Tá? O nome do canal dela é Tempero Drag. Eu vou escrever aqui. Pô, que massa, já quero. Ele é um professor, ele é professor da minha área, inclusive, de artes, letras e tudo. Uhum. Aí ele faz essa personagem, que é a Rita Von Hunt. O nome dele acho que é Guilherme. E ela é como se fosse uma professora, assim, falando sobre política, conceitos também, de uma maneira bem mais acessível, assim, cara, e assim, acessível, porém não rasa. Tá? Excelente, excelente. Porque ser acessível e rasa é ruim, né? Exatamente. É muito bom mesmo, assim, tempero drag. Massa, já está anotado. Saindo daqui, já procurarei. Enfim, pegando um pouco aí o gancho de nosso Jesus, né? A minha ideia aqui é óbvio, é muito mais o pilar ambiental, né? Então, o pilar social e o pilar econômico. Eu acho que o contexto da geografia e a própria história conseguem trabalhar isso de uma forma mais eficiente. Inclusive, tem um livro bem bacana, que é aquele Sapiens, né? Eu acho que ele constrói um pouco dessa participação do homem em relação ao ambiente, como o homem trabalha com a agricultura, enfim. Então, acho que é um livro legal de ser trabalhado. E aí, meu pilar ambiental, só para já abrir um pouco essa ideia dentro da biologia, é um pouco da parte ecológica que a prova do Enem adora, né? Então, a prova do Enem, pelo menos, né, adorava colocar muito essa
essa parte de sustentabilidade, essa parte de como a gente pode adotar medidas que mitigam determinadas situações, medidas preventivas em relação ao meio ambiente. Eu acho que isso o Enem costuma abordar bastante. E dentro desse pilar ambiental, algo que eu consigo colocar em sala de aula dentro da ecologia é o que a gente chama de potencial biótico em relação à resistência ambiental. Eu recebi uma dúvida muito engraçada no Instagram esses dias. Quando eu digo engraçada, porque eu fiquei surpresa com a dúvida, que uma aluna me perguntou por que a seleção natural não atuava sobre a espécie humana. E eu fiquei surpresa com isso. Como assim a seleção natural não atua sobre a espécie humana? Nós somos uma espécie, né? Nós somos organismos que interagimos com o meio, nós sofremos a pressão imposta pelo meio, ok. Nós acabamos construindo algumas barreiras, como a própria medicina, a tecnologia, que levam a gente a ultrapassar um pouquinho essa ideia de resistência ambiental. Mas a pressão, né, a pressão imposta pelo meio, ela está lá. E a gente está vivenciando isso, inclusive, né? Essas crises sanitárias, as pandemias, as epidemias, as endemias, ou seja, conceitos muito presentes em prova, nós estamos passando por isso, inclusive. E dentro desse pilar ambiental, o potencial biótico e a resistência ambiental, e quem está assistindo a aula sabe disso, a gente fala muito em ecologia, é a ideia de que a curva de potencial biótico é a nossa curva de crescimento exponencial. É o que a gente utiliza do meio para a gente conseguir se reproduzir, para a gente conseguir se adaptar, para a gente continuar ali. Só que eu não posso apenas crescer de acordo com a minha curva de potencial biótico, que seria uma curva J, né? Uma curva de crescimento exponencial. Obrigatoriamente, eu preciso da resistência, que é o que a gente vai chamar de limite imposto pelo meio. É uma famosa linha dentro desse gráfico da ecologia, que é a carga suporte do meio. Se eu ultrapasso essa carga, vai faltar recurso. E aí, de fato, a gente vai ter problema. Então, como Jesus colocou, a ideia de sustentabilidade, que aparece em 72, e somente em 87 a gente começa a falar de desenvolvimento sustentável, que é a ideia da gente utilizar, da gente manter, né, as nossas ações dentro da natureza, mas manter para gerações futuras uma qualidade de vida como a gente ainda tem. Então, isso, se a gente for pensar, década de 80, né, final ali dos anos 80, ainda é algo muito novo dentro de todo um contexto histórico, falando aí de desenvolvimento sustentável, falando de sustentabilidade e manter qualidade para a geração futura. Como é que eu posso fazer isso? E é aí que eu entro, e eu acho que para uma redação, para as questões relacionadas a isso, seja na prova de humanas, seja na prova de ciências da natureza, como é que eu consigo trabalhar os desafios da sustentabilidade? O que hoje pode aparecer em prova? Então, eu acho que isso é um gancho, um link legal para a gente colocar nessa aula de hoje. Aí eu vou abrir um pouquinho aí para vocês dois trabalharem, senão eu tomo a palavra e não largo o microfone nunca mais, né? Eu ia pedir só para fazer uma intervenção aí, tá? Tranquilo, ou Jesus quer falar primeiramente? Eu tô por vocês aí. Posso falar rapidinho? Pode falar, manda ver. Não, beleza. Porque olha só, nesse curtinho espaço de tempo aí que a gente já começou, vocês pegaram um monte de informações já, né? Então, Ju e Jesus trouxeram aí uma série de informações para vocês. Cara, e a gente está falando, por exemplo, pensando numa produção de um texto, né? Então, como articular essas questões todas? Eu gosto sempre de falar para os alunos, por exemplo, que um tema como esse, sustentabilidade, primeiro, é um assunto que eu uso muito a palavra inescapável. Você pode pegar um sinônimo e tudo. Não tem como pensar o mundo hoje, a sociedade, a vida em sociedade, sem se falar de sustentabilidade. Certo? Isso aí não é uma questão de orientação política, não é uma questão de posicionamento ideológico, não. É um fato, tudo bem, e isso aí, beleza. Isso é um dado. A gente pode colocar dessa maneira. Tá? Então, até para você pensar numa produção de um texto... Oi. Rapidinho, só uma pergunta, uma dúvida minha aqui. Quando eu espelho isso aí que eu acabei de colocar, eu sumo da tela? Vocês não estão me vendo? Eu coloquei sua janelinha do lado. O Jesus agora apareceu. Eu não sei se os alunos estão vendo vocês. A gente vê os três. Beleza. Nós três? Ótimo. Obrigado. E aí conseguem ver o espelhamento, o PDF? Sim, também. Que eu coloquei? Beleza. Obrigado. Sim. Pronto. Obrigado. É a primeira vez que a gente está fazendo essa aula em conjunto no Zoom, né? Então, estamos aí também, né, aprendendo, né, Ju? Faz parte.
Então, curte só, voltando lá. Então, primeira constatação, primeira questão de dado, né, que a gente tem, olha, falar em pensar desenvolvimento sustentável e tudo é algo inescapável, não tem como, sabe, pensar a sociedade hoje sem considerar essa questão, beleza? A gente passou por muito tempo, então tem uma questão de senso comum aí que você pode, por exemplo, mencionar, que o que eu estou chamando de senso comum aqui? É aquela ideia que muita gente ainda tem de que os recursos são meio que inesgotáveis, sabe? De que pode gastar mesmo, né? De que sempre foi assim, de que outras gerações não se preocuparam. Tem aí uma mentalidade, isso aí eu posso vincular até com outros tipos de ideologia e de pensamentos que estão meio que voltando hoje também, sabe? Né? Uma coisa assim de não tem que se preocupar com isso não e tudo por aí vai. E, cara, é um tema que nos permite refletir muito e discutir bastante sobre o aspecto individual e o aspecto coletivo social. Como assim? Cara, de que maneira? Porque a gente, às vezes, quando pensa, sei lá, uma redação tipo a do Enem, esse tema aí tem uma cara do Enem total, mas curiosamente foi uma proposta do CESP, depois eu vou até compartilhar com vocês a tela, certo? Só para vocês verem que não tem exatamente assim uma coisa de tema de cá, tema de lá. Então, é um tema que pode cair em qualquer vestibular, em particulares e tudo por aí vai, e vocês sempre vão ser instados a falar sobre ele. Então, a gente pode pensar, quando a gente pensa nesses temas e problemas sociais, mas a pessoa responsável por isso é alguém lá muito distante, mas quem deveria tomar de conta disso é, sei lá, o governo, é a organização X. Não, cara. Esse é um tema em que a gente consegue pensar e discutir de maneira muito clara, de maneira muito, muito nítida, assim, o quanto que há de responsabilidade individual e o quanto que ela, de fato, traz resultados, e como que também aí vocês podem pensar, ou a gente tem que pensar, numa responsabilidade social, ou seja, nas entidades, nos órgãos, no papel que eles exercem. Falar do meio ambiente hoje, né, pensar essas questões todas, se torna imprescindível até para que a gente possa pensar na continuidade da nossa sociedade de uma maneira minimamente saudável. Tá? O processo que a gente está vivendo hoje, essa referência, vocês podem pegar para redações de diferentes temas, esse período da pandemia, esse período da quarentena, do distanciamento social, tem colocado a sociedade, nós, os indivíduos, perante questões com as quais a gente simplesmente achava que não deveria se preocupar. Então, por mais que eu não esteja querendo dizer com isso que o mundo vai ser um outro mundo lindo e maravilhoso de empatia depois disso, é fato que muitas questões relativas ao modo como nós nos relacionamos, ao modo como nós estudamos, ao modo como nós trabalhamos, ao modo como nós administramos a nossa vida, essas questões elas estão postas. Né? Não estou dizendo que foi necessário, talvez possa pensar dessa maneira aqui, foi necessário uma pandemia para que algumas fichas caíssem. Outras não vão cair, é fato. Mas eu não posso ignorar que esse período colocou muitas dessas questões em evidência, certo? E que é até muito importante que a gente considere períodos de crise como esse para entender melhor o modo como nós estávamos nos comportando, né, e os malefícios que ele trazia, e pensar no daqui para frente, seja na esfera individual, seja na esfera coletiva. Deixa eu só receber a Isabela aqui. Então, pensando, mais uma vez, só para eu fechar aqui, dar a palavra para o Jesus. Cara, se você vai fazer uma redação sobre isso, a sua introdução, né, sobretudo, ela pode trazer uma referência a isso, ou seja, que é uma questão recente, beleza, se eu for considerar o contexto, mas apesar de recente, isso não torna ela menos grave, menos urgente, muito pelo contrário, só reforça a urgência dela, até para que a gente possa pensar num processo de continuidade. E ressaltar esses dois pontos que eu tinha comentado. Uma responsabilidade social, coletiva, institucional e uma responsabilidade individual. Beleza? Jesus? É legal. Vamos lá. Assim, né? Vamos aproveitar esse gancho, né, em relação a essa questão de uma questão que começou a ser debatida de fato há um tempo relativamente curto, né, coisa de meio século, mais ou menos, aproximadamente. Até porque, historicamente, dentro desses três pilares aí, sempre o que foi mais destacado foi o econômico, né? Uma curiosidade, que os primeiros partidos verdes que surgem no mundo surgem justamente na década de 80, tá, gente? É nesse contexto aí que surge, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável. E só mais uma questão interessante da gente colocar, né, ainda pegando o gancho desse processo histórico relacionado ao pilar econômico que historicamente é o mais levado em consideração. Quando se teve a conferência lá em 72, lá em Estocolmo,
Quando se falou da possibilidade dos países pararem de produzir, ou então ter o tal do desenvolvimento zero, né, de ficar parado onde eles estão, o Brasil, o nosso país, ele se portou no sentido de falar assim, não, cara, eu não quero... Fiz besteira. Me cortaram, hein? Fiz Que absurdo, besteira. isso é censura. Eu tô brincando. Ligar o microfone, foi mal. Tudo bem. Então, assim, só para continuar. Então, o Brasil, ele, naquele contexto histórico de 72, ele se portou da seguinte maneira. Cara, a gente defende o desenvolvimento a qualquer custo. Tá? O Brasil, naquele contexto, nós estamos falando em década de 70, milagre econômico ainda, nós estamos falando em período militar. E, no ponto de vista da política brasileira, naquele contexto histórico, era justamente o momento que a gente estava fazendo a mesma coisa que os países europeus, que os Estados Unidos, que o Japão fez anteriormente, né, de detonar com seus recursos naturais para poder ter um avanço na economia e, cara, para a galera tudo bem. Não é? E assim, na verdade, o nosso país ele começa a se portar de uma maneira mais ambiental, digamos assim, né? Só na década de 90, de fato, né? Quando a gente tem aquela conferência chamada Eco 92 ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que inclusive um dos grandes objetivos era debater sobre como colocar em prática o tal do desenvolvimento sustentável. Como que a gente pode fazer isso, né? Porque, percebam, não adianta a gente soltar desenvolvimento sustentável isso, a gente tem que ter equilíbrio entre social, econômico e ambiental. Bacana, vamos para casa porque a gente aprendeu uma coisa nova. Não, a gente tem que ter algumas diretrizes para poder, de alguma forma, a gente seguir, né? O que a gente tem que fazer. E o interessante é que nessa conferência tal da Eco 92, ela acabou tendo um documento final que é conhecido como Agenda 21 ou como Carta para a Terra. E esse documento final, ele coloca justamente aquilo que a gente precisa fazer no século XXI para atingir a sustentabilidade. Alguns pontos são bem interessantes, né? Como, por exemplo, a ideia de que deveria ser compartilhadas tecnologias dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos. Que, afinal de contas, muitas vezes se cria, por exemplo, uma tecnologia nova em relação à produção de energia, sei lá, energia eólica, energia solar, e que pode ser uma forma mais sustentável, mas que ela não é acessível para alguns espaços tecnologicamente mais atrasados, entende? Se falou também sobre a necessidade da substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energias que fossem renováveis, né? Se falou, por exemplo, dessa questão relacionada à redução do consumo, não é? E, sobretudo, se destacou muitas desigualdades regionais, né, em relação à questão de acesso a recursos naturais, acesso a produtos. E a gente sabe muito bem que a distribuição dos produtos no mundo não são baseados na necessidade de fato da população, mas sim de acordo com as questões associadas a quem tem dinheiro e quem não tem. Né? Já dizia o Milton Santos, né, que, cara, na verdade, hoje, por exemplo, num pilar social, hoje a gente tem aproximadamente, 800 milhões de pessoas que passam fome, né, no mundo, e tem lugar que se joga comida fora, entende? Então, na verdade, o que acredita-se hoje é que, assim, em relação a esses pilares aí, sobretudo o pilar social, ele poderia ser resolvido, por exemplo, com uma distribuição mais igualitária. E isso é um dos pontos que é colocado na Agenda 21. Tá? E vale lembrar que esse encontro no Rio aliás, essa Eco 92, ela teve suas versões futuras, né, a cada 10 anos, que foi a Rio Mais 10 e a Rio Mais 20, tá? Nenhuma das duas que vieram depois tiveram o mesmo impacto que a Eco 92, porque nenhuma das duas que vieram depois proporam coisas que de fato foram né, levadas em consideração, pelo menos que os países sentaram e falaram assim, opa, legal, vamos tentar fazer isso, né? Na verdade, essas outras conferências elas acabaram sendo um tanto quanto retrocesso, tá? Mas de qualquer maneira esse ponto é interessante, essa questão de repensar na questão do consumo, essa questão da distribuição, essa questão associada à substituição das fontes de energia, que esses pontos são colocados muito na prova do Enem, pelo menos eram colocados, né? Deixa eu só olhar uma pergunta aqui que fizeram no chat. Professor, o agronegócio é um pilar muito grande para a economia do Brasil. A sustentabilidade foi discutida nessa conferência, você acha que funcionou de fato? Vamos lá. Respondendo em relação a esse ponto, de fato o agronegócio é um pilar importante para a economia brasileira, sobretudo quando a gente fala em relação à balança comercial, né? Quando a gente fala em importação e exportação, que
da base para a economia nacional é a exportação de commodities. Lembrando que commodity é o quê? É produto do setor primário. Em relação à legislação brasileira, antes mesmo da Eco 92, já existia uma lei chamada Código Florestal. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar no Código Florestal. É uma lei interessantíssima, é uma lei, pelo menos era mais interessante no passado, né? Acabou sofrendo algumas alterações, mas que ela fala justamente dessa questão das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, enfim, ela classifica as áreas que devem ser preservadas no Brasil, tá? Acontece que essa lei foi criada em 65, originalmente, e conforme a gente vai tendo uma evolução tecnológica no campo, em que espaços que antes eram considerados improdutivos e que passam a ser produtivos, né, novas áreas de fronteira agrícola são ocupadas. A gente está falando em Cerrado e, posteriormente, a gente está falando em Amazônia, né, o processo de evolução do campo. O Brasil, né, em 92, ele foi lá o grande centro dessa reunião. Naquele contexto histórico, a gente não teve grandes alterações na nossa legislação. Na verdade, a alteração mais forte na legislação brasileira em relação à questão ambiental foi lá em 2012, bem no mesmo ano que aconteceu a Rio +20, e, na verdade, a pressão do agronegócio foi tamanha que, na prática, o que a gente viu foi uma redução das áreas de preservação, sacou? Então, assim, a gente discutiu, mas não caminhamos em direção à sustentabilidade, entende? Inclusive, falando em um NB especificamente, que é a prova que a gente espera que seja mais próxima, né? A gente não sabe exatamente quando vai acontecer, mas uma dica em relação a questões que trabalham sobre esse tema, né, sustentabilidade na UNB, é muito comum aparecer alguma questão, quando fala muito bonito, fala coisas lindas que estão sendo feitas no Brasil, há uma tendência muito forte dessa questão ser errada, tá? E quando tem uma questão que fala assim, olha, várias coisas lindas têm que ser feitas, há uma tendência muito grande dessa questão ser certa, porque, na prática, a bancada ruralista brasileira, como você bem falou, ela é muito forte. Então, na prática, a gente não conseguiu ainda estabelecer políticas públicas que, de fato, promovam a sustentabilidade no nosso território, salvo algumas exceções. Beleza? Massa? Falar alguma coisa aí, Ju? Jesus, deixa eu só fazer um comentário / pergunta. Claro. Rapidinho, né? Atualmente, assim, nesses últimos anos, você falou aí da questão do agronegócio, do peso que ele tem aqui no Brasil, né? Enfim, de tudo que acaba sendo determinado por interesses aí econômicos, por que não dizer ideológicos também, é só acompanhar esses últimos anos aqui no Brasil para perceber, por exemplo, né, o aumento do desmatamento e tudo, e por aí vai. Ou ver casos próximos a nós aqui em Brasília, né, como a construção de prédios em áreas de preservação ambiental, né, condomínios, enfim, aquela coisa toda. Mas eu queria, se der para você falar um pouco assim, porque parece que hoje em alguns acordos comerciais entre países, sobretudo entre países mais avançados e países menos avançados, há uma espécie de cláusulas verdes, né? Não sei se a gente pode chamar assim. Né? Com certeza. Eu diria que, na verdade, isso é muito mais frequente em relação à Europa, sobretudo, tá? A Europa, na verdade, desde a década de 80, ela criou o que foi chamado de Política Agrícola Comum Europeia. É a PAC. Quando fala PAC, a gente já lembra da Dilma, né? Mas não, essa PAC é diferente. Mas olha só, a Política Agrícola Comum da União Europeia, ela criou uma série de exigências de produtos que fossem vendidos na Europa, dentre essas exigências, a questão ambiental. Na verdade, originalmente, essas exigências surgiram como uma forma de protecionismo, para proteger o produtor rural europeu. Porque, afinal de contas, naquele contexto histórico, a Europa importava mais da metade do que consumia em relação a alimentos. Então, conforme a gente vai tendo variação de preço das commodities no mercado, e o interessante é dizer que na segunda metade do século XX houve uma tendência de crescimento desse preço, a Europa começa a pensar, cara, a gente precisa se organizar, produzir o que a gente precisa e comprar o mínimo possível. Então vamos fazer o que primeiro? Vamos se organizar aqui, gerar alguns subsídios para o nosso agricultor e vamos colocar a tarifa alfandegária no produto externo. Aí chega na década de 90, foi criada a tal da OMC, a Organização Mundial de Comércio, que antes existia o que era chamado de GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, essa sigla em inglês, que foi substituído pela OMC. E a OMC passou a regular o comércio internacional e, nesse processo de regular, aqueles países associados à OMC concordaram em que o comércio tem que ser o mais livre possível. E, consequentemente, quem coloca a tarifa alfandegária muito alta toma multa.
Como que a Europa viu a chance de sair dessa brincadeira? Ora, então a gente cria outro tipo de barreira. A gente começa a exigir questões ambientais, e aí eu falo novamente, né, por mais que seja uma ideia legal, né, exigir que se você exportar para mim, você tem que reflorestar uma área, tem que preservar. Por mais que isso seja legal, isso foi motivado por um aspecto econômico. A questão também da forma sanitária que é armazenado ou produzido o produto, a Europa leva tudo isso em consideração. E aí é interessante a gente dizer que normalmente aqueles produtos que têm uma produção, digamos, mais adequada no sentido ambiental, como é o foco da nossa aula, em geral elas vão para fora, obviamente, né, que falando do agronegócio, não estou falando do pequeno produtor, porque o pequeno produtor é uma outra história. Tá legal? Respondi? Não, demais da conta, assim. A gente pode, então, concluir que, por exemplo, um país que não tenha políticas ambientais, assim, muito firmes ou bem estabelecidas, ou, no outro extremo, que tem um verdadeiro descaso ali pelo meio ambiente, coisa do tipo, ele vai ter problemas, por exemplo, do ponto de vista econômico, em fechar acordos e coisas semelhantes, assim? Com alguns países mais do que em outros, né? No caso, com a Europa ela tem exigências mais rigorosas do que, por exemplo, do que os Estados Unidos, né? Então, a Europa, ela, digamos assim, que nesse cenário internacional é o país que tem regras mais rigorosas em relação à exportação. Massa. Beleza? Mas não que os outros não tenham, tá? Mas a Europa, ela tende a ser um pouquinho mais enjoada. Tá mas bom? é uma parte considerável, né? Uma parte... Com certeza. Considerável. 27 países, né? Sim. Agora, né? E o peso econômico da Europa para o restante do mundo sem dúvida, absurdo, né? Absurdo. Bom, tem mais gente chegando. Ju, querida, você quer adentrar o recinto? Você quer que a gente alterne? Você Quero. Quer mais um pouco? Vamos lá. Não, vou pegar aqui um pouquinho até desse gancho que vocês pontuaram aí em relação ao Brasil, nesse momento de não adianta nada eu ter, né, o conceito de desenvolvimento sustentável e, de fato, ele não ser aplicado. Até que a frase final que eu coloquei no PDF, né, o desafio apresentado diante de nós é o de pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. Ju, São três coisas aí que aqui no Brasil... Ju, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É que essa frase que você colocou aí, cara, dá para eu aproveitar, ou dá para os alunos aproveitarem direitinho num tema como esse para usar como uma frase final de uma redação. Né? Entendeu? Massa. Que bom. Essa dica aí eu compartilho depois esse PDF com o pessoal. Uhum. Perfeito. E aí, aqui no Brasil é complicado, né? Esse desenvolvimento ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável. Quando eu pensei nessa aula, e aí quando você me convidou, eu fiquei um pouco receosa na ideia do achismo, né? Da gente ficar aqui, eu acho isso, eu acho aquilo, a minha opinião, sou abraçadora de árvore, não sou abraçadora de árvore, enfim. Então, a minha ideia era, de fato, tentar ser mais dentro dos conceitos ecológicos, né? Por isso que eu estou usando o pilar ambiental. E aí eu consigo puxar esse momento dentro desses desafios da sustentabilidade, do que é ser sustentável, para algo que seja mais individual, mas pensando num coletivo. Então, como é que a prova do Enem, como é que outras provas de vestibulares costumam cobrar isso, né? A minha internet está bem ruim hoje, gente. Está falhando aí, né, um pouquinho. Vamos juntos. Foi? Estamos aqui. Tá, então tá. Beleza, que a minha internet hoje ela está bem ruim. Então, eu pensei um pouco nessa ideia de tentar construir o que é um pouco do indivíduo, né? Eu pensando como o indivíduo aqui, de como é que eu posso ser ambientalmente responsável, como é que eu posso ser socialmente justo e como é que eu posso ser economicamente viável. E isso me trouxe a ideia que dentro da sustentabilidade hoje, a gente utiliza os 5 R's. Eu acredito que, assim, boa parte dos alunos que sobre isso, óbvio que funciona dentro da sustentabilidade hoje. Antes eram trabalhados 3 R's e hoje a gente incluiu mais 2 e, de fato, são extremamente importantes, né? Então, eu gosto de dar exemplos. Como é que uma prova do Enem costuma cobrar esses 5 R's antes de eu descrevê-los? O Jesus pontuou aí medidas, né, para a gente tentar usar
como fonte de energia alternativa. E aí, o que eu já vi em prova? A gente já viu em prova os biodigestores, a gente vê em prova a biomassa, a gente vê em prova a ideia de como eu posso produzir uma menor quantidade de resíduos. E aí, é claro, como eu disse, pensando como um indivíduo e partindo para o coletivo. Então, um biodigestor, como é que a prova do Enem pode cobrar a ideia do biodigestor de forma ecológica, de forma biológica? Um biodigestor funciona através de uma decomposição anaeróbica. Então, eu vou utilizar matéria orgânica, resíduos de matéria orgânica, dentro de uma estufa, aonde o processo de decomposição acontece com a ausência de oxigênio. Acontecendo com a ausência de oxigênio, o que a gente vai produzir? Um gás estufa, que é o metano, o CH4. O metano é altamente inflamável, então ele é excelente na produção de energia. Então a gente consegue usar um biodigestor para produzir metano, que ok, se o metano liberado no ambiente, ele pode ser tão poluente quanto o gás carbônico, até mais. Só que o gás carbônico, ele é utilizado de maneira natural no processo fotossintético. Então, quando a gente fala de reflorestamento, quando a gente trabalha o processo de uma sucessão ecológica primária, o que seria isso? O início do desenvolvimento de uma vegetação, aonde a produtividade bruta, que é a fotossíntese de fato, ela está lá em cima. Então, a gente consegue ter um processo de absorção de CO2 muito intenso. Por isso que hoje é muito, muito falado em sala de aula a ideia das agroflorestas, que é você ter uma monocultura para você conseguir gerar essa ideia de ser economicamente viável um processo, porque eu quero oferecer alimento para uma população. Então, uma monocultura da soja, do milho, eu nem vou entrar na ideia do agronegócio, eu nem vou entrar na ideia do agrotóxico por hora, mas eu posso ter uma monocultura, ninguém é contra ela, mas eu não posso ter uma degradação de uma floresta nativa, de uma vegetação nativa, eu posso intercalar as duas. E isso é algo extremamente eficiente, porque eu vou aumentar uma produtividade bruta, eu vou aumentar uma absorção de gás carbônico e eu vou manter uma cadeia alimentar, eu vou manter um controle biológico. E aí, o que isso já consegue fazer referência? A processos de crises sanitárias, como, por exemplo, febre amarela, dengue, que são arboviroses, que são viroses transmitidas por picada de mosquito. O desmatamento, minha gente, é algo que infinitamente colabora para essas crises sanitárias que a gente está vivenciando, colabora para esses problemas relacionados à nossa saúde. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco nisso. Então, voltando lá para o meu biodigestor, a ideia de produzir o metano no biodigestor por uma decomposição anaeróbia é para que você possa, por exemplo, alimentar uma família com um gás que está sendo produzido de maneira natural, numa estufa, sem que essa família não precise comprar o botijão de gás que está em torno de R$100. Então, ela consegue ter isso para aumentar o seu rendimento familiar, para ela conseguir, de fato, de pensar num desenvolvimento sustentável. Então, dentro da prova, eu acho que as medidas preventivas, os processos de amenizar os danos ao ambiente, é algo que a prova de ciência da natureza traz demais. No Recôncavo Baiano, eu vou dar um exemplo aqui, gastava-se muito, então uma comunidade dentro do Recôncavo Baiano, gastava-se muito para a produção da farinha de mandioca. Eles vendiam farinha de mandioca, era como eles tiravam ali o sustento, essa pequena comunidade no Recôncavo Baiano. Só que imagina, para produzir a farinha de mandioca, você precisa do botijão de gás. Como eu disse, o valor desse botijão lá em cima. E aí, a Universidade Federal da Bahia, né, os bagunceiros, os universitários, a balbúrdia acontecendo, implantaram biodigestores simples nessa comunidade, nesse vilarejo, para produzir o metano, que era encanado, levado para dentro dessa casa, para que ao invés de eu precisar comprar o botijão de gás, eu possa usar esse gás que veio da decomposição anaeróbia da própria casca da mandioca, do próprio resíduo que essa família utilizou. Isso vai gerando um lucro muito mais eficiente. Ele vai deixar de gastar o dinheiro no botijão para comprar alimento, para comprar bens necessários para a manutenção daquela família. Então, a prova gosta muito de utilizar esses 5 R's. Eu descrevi aqui, de uma forma bem geral, esses 5 R's que são repensar em estratégias. Como é que eu posso fazer a ideia de repensar?
ser um consumidor consciente. Da onde que está vindo aquele produto? Será que de fato eu preciso recusar? Eu estou precisando disso? Eu vou utilizar isso para alguma coisa? Eu estava doida para um iPhone 11, gente. Doida. Queria o iPhone 11. Queria, porque queria o iPhone 11. Preciso. Não preciso da porra do iPhone 11. Não preciso. É um detalhe. Então, assim, é o consumismo, né? Ele tá ali, ele tá vivo na gente, ele tá latente. A gente precisa disso. E eu não preciso. De fato, eu não preciso. Meu celular tá ótimo, tá funcionando super bem, lindamente. Seria apenas para eu ter esse plus dentro de um consumismo que é bem fútil, é artificial, enfim. A ideia é de reduzir. Então, eu posso amenizar a produção dos resíduos aqui em casa, por exemplo. E aí, por isso que eu estou falando o tempo inteiro, martelando essa ideia do individual para o coletivo. Aqui em casa a gente faz compostagem. E a compostagem é a ideia de você usar resíduos orgânicos, com exceção da carne, né? Porque a carne leva um tempo para putrefação, para decomposição, para você produzir o seu próprio adubo, como a gente tem horta aqui em casa, a gente usa muito o próprio adubo produzido, e amenizar a quantidade de lixo. O meu porteiro aqui, gente, ele disse que nesses 60 dias, né, a gente já está em 62 dias de distanciamento social, eles aumentaram aqui no prédio o uso de 400 sacos de lixo, 400, 500 sacos de lixo por mês. Em menos de 3 semanas foi para 700 sacos de lixo. Então, olha o tanto de lixo que a gente vai produzindo e a gente pode reduzir. A ideia de reutilizar, pegar a garrafa PET que você comprou ali, né, o seu refrigerante, o seu chá, enfim, e usar para colocar água, para colocar suco. E a ideia de reciclar, que seria o último, né, dos 5 R's, porque vai ter transformações físicas, transformações químicas, para que você possa transformar aquele alumínio de fato. Então, esses 5 R's aparecem muito em prova. Eu coloquei aqui no nosso PDF para a gente lembrar um pouquinho disso. E aí, como eu disse, como é que a prova pode cobrar isso? Nas ideias preventivas. A prova gosta muito de jogar a ecologia, os conceitos da biologia para essa ideia de sustentabilidade. Cara, Ju, excelente, Ju, excelente. Você falou... Eu falo muito aqui, me interrompa. Não, pô, Ju, você falando aí é uma maravilha. Deixa eu só fazer um ganchinho aqui, eu vou te cutucar jazinho, peraí. Cara, olha só, tudo isso que a Ju tá falando aí, a gente consegue relacionar com diferentes áreas, certo? Porque a gente não pode... Bom, a gente está falando aqui de atitudes que são do ponto de vista geral. Né? Por exemplo, a compostagem que ela citou, né? A questão, isso é no mundo todo, né? Essa questão do consumo, da necessidade, né? E aí eu posso problematizar com uma série de questões que vem da sociologia, né? Certinho, de como você tem aí o fetiche da mercadoria, como o Marx ia falar. Você pode fazer uma conexão com isso aí também, certo? Só que se a gente quiser pensar numa dimensão um pouco mais brasileira, a gente sabe que a gente esbarra num problema que também está visível nesse momento aí de distanciamento, de manter o isolamento social, de ir para a rua, não ir para a rua e tudo, que é esse problema histórico aqui do Brasil, que o Sérgio Buarque já abordou e outros também já colocaram, que é essa nossa dificuldade de pensar mais coletivamente. Certo? O Brasil ele tem isso como, né, enfim, como um dos traços da sua história, beleza? Não dá para simplesmente bater o martelo e dizer que é assim, porque a gente nasce assim, a gente não nasce assim, tudo bem? Isso é um modo de se comportar e que a gente vê reproduzido, né, mais ou menos assim, eu vou cuidar do meu, os outros não importa muito. Então falta essa não só uma empatia, né, mas esse senso de coletividade, por exemplo, essa ideia de que o bem público ele é de todos, né, de aquela coisa bem boba e simples que a gente ouve na escola, mas que é super relevante, né? Olha, isso aqui outra pessoa vai usar depois de você, né? Então falta um pouco disso, né? Está dentro, aí eu poderia relacionar até com a ideia da cordialidade do Sérgio Buarque, fazendo aqui um ampassando bem por alto aqui mesmo, certo? Sobre algumas das questões individuais aí, né, que a Ju falou, dessas atitudes. Cara, essa questão da produção de lixo, né, tudo isso vai piorando um cenário que já é ruim, né, também por conta desse senso de, não, você vai passando para frente o problema. E aí eu chego numa outra questão que é bem comum aqui no Brasil, que é essa, Ju usou uma palavra muito importante, que é a palavra prevenção. Nós, de modo geral, não temos a cultura da prevenção. A gente tem a cultura do tratamento a posteriori. A coisa acontece, depois, de alguma maneira, a gente vai
caçar algum tipo de solução. Mais uma vez, os problemas que nós estamos enfrentando em relação à pandemia tem a ver com isso também, sabe? Né? A gente não vê, não vislumbra o efeito prático ali de ficar em casa. Não acontece nenhuma mágica, exatamente. Então a gente acha que não está surtindo efeito nenhum. E aí o troço vai piorando e a gente meio que vai esperando para o troço piorar e depois tentar caçar algum tipo de solução. Então isso dentro da questão do meio ambiente, ela enfim, é um assunto que está totalmente conectado mesmo. Se você for pensar numa proposta, se for pensar num texto que se apresente algum tipo de indicação, cara, desenvolver, incentivar, levar para as escolas, levar para as comunidades. E eu não posso esquecer de uma coisa fundamental que a Juliana falou aí, e que tem a ver com o momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil para a ciência no país. O caso que ela citou do recôncavo, palavra difícil, recôncavo baiano, é uma ilustração do quanto que o investimento na ciência traz efeitos, traz consequências positivas. E da necessidade de você ter um investimento por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, sabe, por parte das secretarias estaduais, por parte de empresas da iniciativa privada, que contribuam, né, para o desenvolvimento científico e todos os benefícios que eles podem trazer, mais especificamente aqui, no âmbito da cultura do desenvolvimento sustentável. Inclusive, num processo de inclusão social. Porque eu estou falando de você criar mecanismos e meios que vão permitir a pessoas com rendas mais baixas, com situações mais precárias, né, terem uma vida, ou terem condições, ou terem alguns elementos na sua vida que possam tornar essa vida melhor e tudo, né? E, ao mesmo tempo, torná-las agentes, né, indivíduos ativos nesse processo de um desenvolvimento sustentável, né, a partir aí desse trabalho de formiguinha. Ju, você quer fazer um comentário? É que eu tô falando aqui também, Paulo. Jesus, cadê o Jesus? Jesus. É muito bom chamar Jesus, né, gente? É muito, né? A gente fala, cadê Jesus? Tô aqui. Jesus, Glória a Deus. Antes de você falar, eu posso só fazer uma provocação, assim? Claro. Cara, eu queria que, se possível, você fizesse um comentário rápido sobre... Porque a Ju comentou ali sobre a questão, por exemplo, do desmatamento, doenças, né, e tudo e por aí vai, né? Ela falou da febre amarela, né, enfim, os efeitos que isso aí acaba tendo. Se você pudesse falar rapidinho sobre a questão do saneamento no Brasil, né, que é problemática, e a questão da sustentabilidade, de como que uma coisa ajuda a outra, assim, né? De como que uma coisa está relacionada com a outra. Um monte de coisa, né? Vamos lá. Vamos lá, olha. Só para fazer um comentário, tanto essa questão dos 5 R's, quanto essa questão que você acabou de me pedir para comentar, já caíram na parte de geografia também da prova. Na questão do Enem, uma questão do Enem trouxe justamente essa problemática que... É porque a geografia não sabe o que ela é, né? A geografia não sabe se ela é história, se ela é biologia. Aí pega um assunto de tudo e coloca. Tá brincando, Jesus? A geografia é a interação da sociedade com a natureza. Por isso que ela é linda, maravilhosa. Também. Aí pega um pouco de lado, né? Mas vamos lá. Quando caiu na prova do Enem, o que apareceu? Apareceram 5 alternativas e queria saber qual era o exemplo de reciclagem entre as alternativas. E aí o legal é que colocou 4 alternativas de reutilização e uma de reciclagem. Então esse é um ponto legal para vocês ficarem ligados, porque realmente às vezes a gente confunde mesmo, tá? Porque às vezes tudo começa com R, parece tudo muito parecido, mas é muito legal, até legal vocês terem essas informações, esse PDFzinho bonitinho, para poder depois dar uma lembrada e arrochar na prova. Em relação a essa questão do desmatamento, já teve um item da UNB, já faz um tempo já, que falava exatamente isso, falava que a expansão do desmatamento para a expansão urbana especificamente, que foi o que foi tratado na questão, era agente causador de proliferação de doenças, como, por exemplo, a dengue e a febre amarela, sacou? Caiu exatamente assim, então foi muito legal esse comentário. E o interessante é que quando a gente fala dessa questão de desmatamento, Frajola, assim, a gente muito normalmente imagina o seguinte, as áreas de desmatamento, elas devem ser áreas urbanas. Por que a gente, às vezes, pensa isso? Porque muitas vezes a gente pensa em cidade, a gente mora na cidade, a gente olha e fala assim, pô, a cidade é muito maior do que o campo. E a gente tem que tomar muito cuidado, que na verdade é o contrário, tá? O campo, ele é muito mais extenso do que a cidade. Muito mais extenso, mas tipo,
muito mais extenso, sacou? Só para vocês terem uma ideia, o nosso quadradinho, né, que é o Distrito Federal, aproximadamente 70% do território do Distrito Federal é rural, é agrícola. Território, não área de ocupação, tá? A gente acaba vendo muito mais essa questão de epidemias ou até proliferação de doenças que tem um vetor, né, específico como mosquito muito mais na cidade. Por quê? Porque tem mais gente morando. Né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil a gente observar. Mas, em relação a essa questão do desmatamento no Brasil, assim, primeiro, expansão agropecuária é o principal motivo, não o único, mas principal motivo. Nesse contexto, a gente vai ter, né, vários... Não sei se eu uso o conceito da geografia ou da biologia, se eu uso domínios morfoclimáticos ou uso biomas. Mas, enfim, se a gente for observar as áreas de vegetação do Brasil, a maioria, né, tem mais da metade do seu território já alterado, né, muito por conta dessa questão da expansão agrícola. Talvez a única exceção seja a Amazônia, né, que está chegando perto da metade, mas, enfim, né, ainda a fronteira agrícola está em processo de avanço. E vale lembrar que nos últimos anos esse processo se intensificou, né? Nos últimos anos, eu digo ano passado e nesse pedaço de ano que nós temos hoje, tá? Uhum. A gente, se olhar a evolução do gráfico do desmatamento, no início do século XXI, a gente tinha um desmatamento bem alto, e aí ele teve alguns anos de quedas sucessivas e depois voltou até aumento, inclusive, que foi bastante debate aí no ano passado, e que, inclusive, pegando o gancho daquela sua outra pergunta, no outro momento que eu falei em relação a questões de diplomacia e comércio internacional, acabou afetando negativamente o Brasil em relação, sobretudo, com a Europa, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gente vai perceber que essa expansão do processo de desmatamento, ele fez com que surgissem no Brasil aquilo que a gente chama de hotspots, né? Áreas que têm uma grande biodiversidade, muitas espécies endêmicas, mas que estão em risco de extinção. Infelizmente, muitas vezes, quando se fala em reflorestamento no Brasil, infelizmente, nem sempre esse reflorestamento é feito com vegetação nativa, né? Muitas vezes a galera faz o quê? Planta eucalipto, porque o eucalipto cresce rápido e o eucalipto vira papel. Não é? Então, a gente tem, infelizmente, no nosso país, devido a uma legislação que, de verdade, o Código Florestal original, ele é massa mesmo. Do fundo do coração, né? Você lê o original lá de 65, ele é muito legal, né? Infelizmente, como eu disse, ele sofreu algumas alterações em 2012, mas mesmo assim há uma dificuldade muito grande de fato fiscalização, né? Inclusive, assim, muitas vezes quando a fiscalização é feita, ela é feita com imagens de satélites e tal. E a gente tem algumas questões no Brasil. Já te passo a palavra, Ju, já te passo, rapidinho. Não, eu só quero fazer uma pergunta. Esse Código Florestal, desculpa, esse Código Florestal de 65, ele é militar, não? Por mais louco que pareça, sim. Ah, tá. Não, é porque era... Por mais louco que pareça. Estava tendo golpe, né? É bem no... Sim, 64, né? Ju, é muito louco, né? Como que foi essa década de 60, no iníciozinho do período militar, a gente teve a criação de algumas legislações interessantes, né? O Código Florestal, por exemplo... Tem uma outra legislação chamada Estatuto da Terra, que foi a legislação que criou as regras para a reforma agrária no Brasil. E por mais louco que pareça, foi em outubro de 64, ou seja, já estava em vigor o regime militar, né? E assim, só que apesar da legislação ter sido criada nesse momento, quem que era que fiscalizava se de fato a legislação estava sendo cumprida, entende? Muitas vezes quem faz isso é um movimento social. Não é um movimento social de pessoas que defendem a preservação, um movimento social de pessoas que defendem a reforma agrária. Só que esses movimentos sociais, naquele contexto histórico, eles estavam tanto quanto extintos, né? Então, apesar de ter uma legislação interessante, ela não era cumprida. Tanto é que, quando a gente fala em 2012, com a alteração do Código Florestal, uma das questões que foi, digamos assim, como é que fala? A bancada ruralista meio que desejava que se fosse colocado, era justamente que algumas áreas, né, por exemplo, existe um conceito chamado de área de preservação permanente, APP, né, não é aplicativo, tá, gente? Área de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente são aquelas áreas que não podem ser alteradas de forma alguma, porque elas, se forem alteradas de alguma maneira, elas podem causar danos até irreversíveis, né? Por exemplo, estou falando em margem de rio, estou falando em área com grande declividade, estou falando em topo de morro, que isso já existe desde 65, essa definição na legislação brasileira.
Mas, como eu disse, cara, a lei existia, mas na prática não era cumprida, né? Então, muitos agricultores, pecuaristas e tal, muitas vezes desmataram áreas de preservação permanente. E uma coisa interessante é que em 2012, como teve a Rio+20, cara, os holofotes ambientais viriam para o Brasil. Foi justamente o ano que teve alteração, né? E houve uma certa pressão para, cara, a legislação brasileira ambiental está aí, o próprio Brasil não cumpre a legislação ambiental e vocês vão ter a maior conferência sobre o meio ambiente de todas no seu território, como é isso? Então, havia uma certa pressão para a galera seguir a lei ambiental e a bancada ruralista falou assim, não, vamos fazer o seguinte, que tal se a gente alterar a legislação ambiental para ficar mais ou menos do jeito que a gente está? Foi o que aconteceu, né? Claro que a presidente na época, Dilma, ela vetou algumas coisas, mas, em geral, houve uma redução drástica das áreas de preservação permanente, houve uma redução das áreas de reserva legal, tá? Só para deixar claro o conceito, a área de preservação permanente, como eu disse, né? Depende muito do lugar, costa, topo de morro e tal. Reserva legal é uma porcentagem de propriedade rural que tem que ser mantida preservada. Essa porcentagem é variável dependendo da vegetação que está sendo alterada, né? E como a Ju falou, a ideia da agrofloresta seria uma ideia muito interessante para conseguir manter a reserva legal obrigatória de cada bioma, né? Digamos assim. Mas, na prática, muitas vezes o que acontece? Pela pequena fiscalização e também pelas multas não necessariamente serem maiores do que os lucros obtidos a partir da produção, simplesmente não há um respeito, né, em relação a essa legislação que a gente tem, que não é tão ruim, né? Não é uma legislação bacana até, mas infelizmente a gente tem esses problemas. Tinha mais coisa que você tinha me perguntado, Frajola? É porque eu falado de saneamento, né? Saneamento, assim, sim. Ah, legal, obrigado. Vamos lá. Esse ponto também é importante. Bom, primeiro, se a gente observar a distribuição geográfica do Brasil por regiões, a gente vai perceber que há uma desigualdade muito grande nesse aspecto relacionado a saneamento, acesso à água tratada, acesso a esgoto tratado. Em geral, estados do Norte e do Nordeste têm índices de saneamento muito baixos, tá? Vários deles chegando a taxa de algo menor do que 1/3 da população tendo acesso a esgoto e água tratada. Quando a gente fala do Sul e do Sudeste, a gente tem índices mais elevados de saneamento. Brasília, digamos assim, é uma ilha aqui no Centro-Oeste, né? Porque ela tem características, pelo menos de qualidade, muito superior à média do Centro-Oeste, tá? Só para vocês terem uma ideia, o indicador que a gente usa hoje para definir qualidade de vida é o tal do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Se a gente for pegar 100 melhores cidades do Brasil para se viver, 99 estão ou no Sul ou no Sudeste. Uma está no Centro-Oeste. Adivinha qual? Brasília, né? E assim, isso mostra um pouco, né, o panorama das desigualdades regionais que a gente tem. Apesar disso, no ano de 2010 foi criada uma legislação no Brasil que foi chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos acho legal comentar, porque a ideia dessa legislação era basicamente que todos os municípios brasileiros extinguissem seus lixões, tivessem sistemas de coleta seletiva, tivessem usinas de reciclagem e também áreas para receber, aterros sanitários para receber o lixo orgânico, né? E, mais uma vez, essas desigualdades regionais elas ficaram destacadas nesse processo, porque originalmente a ideia era que fosse cumprida até 2014 essas exigências que foram colocadas em lei. E quando a gente compara os municípios que conseguiram atingir essas metas, basicamente foram municípios do Sul e do Sudeste. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em peso, ficaram longe de conseguirem cumprir. Brasília, inclusive, em 2014 não tinha cumprido, porque o lixão da estrutural ainda existia, né? Quer dizer, ele está lá ainda, né? Claro que com uso um pouco diferente, né? Hoje ele recebe mais material de construção civil, né? Que fizeram lá o aterro lá em Samambaia, né? Que, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi inaugurado em 2017. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue ver essa diferença relacionada a saneamento no Brasil, que a gente, pegando no cenário nacional, Norte e Nordeste muito inferior a Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, várias cidades chegam ali a patamares acima de 70%, 80%. Né? Norte e Nordeste, muitos municípios não chegam nem a 30%. Né?
Isso acaba gerando uma expectativa de vida menor, acaba gerando problemas sociais. E, cara, se a gente for parar para fazer links, a gente pode pensar até na questão da reforma da Previdência, né? Porque isso acaba influenciando, por exemplo, uma expectativa de vida menor, e quando a gente tem uma mudança na legislação associada à aposentadoria, essa galera que vive nesses espaços menos privilegiados, elas têm problemas, né? Problemas para poder, por exemplo, usufruir de um tempo de aposentadoria. Afinal de contas, tem muitos lugares do Brasil que as pessoas não chegam aos 65, 62 anos de idade, não é? Mesmo a média nacional sendo algo próximo a 75 anos, mas o nosso país, ele é muito grande, né? Muito difícil da gente pensar em políticas públicas para o território inteiro e aplicá-la de maneira homogênea, porque, na verdade, nosso país está longe de ser homogêneo, né? Muito longe disso. Beleza? Sim, sim, perfeito, perfeito. Cara, você falar da desigualdade aí, já abriu um leque de, enfim, né, de reflexões muito, muito grande mesmo. A Blanda levantou a mão aqui, um minutinho. Blanda, manda brasa. Oi, professores, boa noite. Boa noite, querida. Em questão sobre as áreas de preservação permanente, por Jesus. Na questão da Amazônia, tem toda aquela regulação do clima, dos rios voadores. Não seria coerente ela estar encaixada nessa área? Então, tem espaços da Amazônia que entram como área de preservação permanente. O que se tem em relação à proteção maior da Amazônia é justamente as áreas de reserva legal, porque, assim, as áreas de reserva legal, o dono da terra, ele pode alterar, mas ele tem que manter uma porcentagem preservada. Só para você ter uma ideia, a reserva legal na Amazônia é de 80%, tá? 80% na legislação. Então, assim, obrigatoriamente, uma pessoa que tem uma propriedade rural na Amazônia tem que manter 80% preservado. Na prática, isso acontece? Infelizmente não, né? Infelizmente não, sobretudo se a gente falar na borda do Pará, norte do Mato Grosso e Rondônia, que é o que a gente chama de arco do desmatamento, que são as áreas que mais têm processo de desmatamento. A gente pode falar em alguns estados que têm áreas de preservação percentualmente falando maiores, né? Aqueles dois do extremo norte do Brasil, Amapá e Roraima, são os estados brasileiros com maior área de preservação, mas ainda é importante a gente lembrar que nem Amapá, nem Roraima, aliás, se você juntar a população de Amapá com a de Roraima, não dá a população do Distrito Federal, sacou? Roraima não tem nem 1 milhão de habitantes, o DF tem 3, só o DF, né? A região metropolitana passa de 5. Então, assim, essas áreas são um pouco mais preservadas, mas ainda assim, infelizmente, a gente tem na reserva legal, até para permitir, né, algum tipo de atividade, porque se a gente fala em preservação permanente, é uma ideia de, cara, não pode mexer. Não é nem assim, eu posso fazer uma agrofloresta aqui, não, não pode mexer. Por isso que tem essa margem assim, de alteração, mas infelizmente ela não é cumprida. Beleza? Entendi, obrigada. Beleza, beleza. Como que levanta a mão? A Mari está perguntando aqui. Vamos aprender junto, Mari, que o Frajola também... Vocês vão lá em reações. Acho que tem um lugarzinho que fala de reações, eu acho. Vou aproveitar aqui que eu... Se for no computador, você vai no participantes e aí você tem a opção de levantar a mãozinha. Se for no celular, já é em outro espaço. Entendi. Perfeito. Vixe, Maria. Posso falar um pouquinho? Ju, por favor, Ju, eu ia te pedir isso. Tá, primeiro, só fazer um comentário aqui que eu acho uma maldade nós mulheres não termos barba, porque eu acho que nesse momento de distanciamento social que a gente não pode ir ao salão, essas coisas, a barba esconde a cara feia de vocês, né? Então a gente podia ter uma barba aqui para dar uma escondida, enfim, vocês estão tão bonitinhos aí. Não. Mas, enfim, só para... Eu acho que a barba seria uma vantagem. Eu ia falar que eu ia tosar aqui em casa, mas... só para falar um pouco aqui dentro... só para pegar essa ideia do saneamento básico e do... Internet ruim, volte. Do saneamento básico e do aterro sanitário para levar um pouco para a prova de ciências da natureza. Ainda dentro da ideia de sustentabilidade, né? O saneamento básico aparece muito em prova.
muito. Mas ele aparece em prova dentro das ciências da natureza como aquela ideia de medida de prevenção para as doenças. Então, para determinadas bacterioses, determinadas protozooses, determinadas verminoses, o saneamento básico ele vai aparecer. Então, quando a gente usa medidas preventivas dentro de uma área de programa, dentro de uma aula, né, de programa de saúde, vacina é uma medida preventiva, lavar bem os alimentos, higienização das mãos, o saneamento básico. Então, eu quero que vocês levem para a prova aquelas doenças que eu posso fazer referência em relação ao saneamento básico. Agora, lembra, gente, saneamento básico não é apenas você ter uma rede de esgoto, não é isso. Saneamento básico é um conjunto de diretrizes, é um conjunto de determinadas situações que são direito de todo e qualquer cidadão. Então, não é só ter o esgoto. Então, quando você mantém qualidade ambiental, você está falando de uma certa situação de saneamento básico. Então, não leva apenas a ideia de uma rede de esgoto. Tranquilo? Outra situação que o Jesus pontuou aí, que eu acho legal, o aterro sanitário. Como é que a prova pode cobrar isso de você? O aterro sanitário entra na ideia dos 5 R's. O que a gente tinha como aterro sanitário? Esconder o lixo. Então, o que a gente fazia? A gente coletava esse lixo, levava para um buraco e enterrava. Primeiro problema, esse lixo continua sendo o quê? Decomposto. E isso, se a gente tiver uma certa seleção desse lixo, né? Porque eu poderia colocar qualquer coisa ali, contaminando os aquíferos, contaminando os lençóis freáticos, gerando resíduos que, né, de fato, fazem uma contaminação ambiental até mais tóxica do que o próprio lixo orgânico. Pensando na coleta seletiva, colocando apenas o lixo orgânico no aterro e enterrando, esse lixo continua sendo decomposto. E como eu disse a vocês, é uma decomposição o quê? Anaeróbia. Ela vai ficar na ausência de oxigênio. Minha gente, isso gera implosões. A gente tem determinadas áreas, e isso pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro, aonde a população, né, você tem uma grande quantidade de favelas urbanas, favelas em morro. Imagina enterrando aquele lixo, pá, explode, e a gente tem um desmoronamento de terra, não só pela falta, né, da fixação, que a vegetação foi retirada, como Jesus colocou, topo de morro teria que ser uma área de preservação permanente, e lá não é. Foi desmatado, foi colocado uma comunidade ali, uma comunidade enorme. Então, sem a vegetação, não tem a fixação do solo, desmoronamento. E por conta dessas implosões, que muitas vezes não são levadas em consideração, e elas acontecem. Então, o que eu posso fazer com o aterro sanitário? Além de eu impermeabilizar essa área para evitar que o chorume, que o lixo tóxico se infiltre no solo, nos lençóis freáticos, eu vou gerar a coleta desse chorume para, a partir desse chorume, produzir adubo e água que pode ser utilizada na irrigação, que pode ser utilizada novamente naquela agricultura, numa determinada monocultura. Além disso, eu vou coletar o quê? O gás metano. Coletando esse gás metano, eu vou produzir energia. Gente, eu me lembro de uma questão do Enem, não sei se foi 2015, 2016, falando de parques ecológicos. O que não falta em Brasília? Parques urbanos, bosques urbanos, né? A gente tem no Sudoeste, a gente tem aqui na Asa Norte, eu falo aqui porque eu moro na Asa Norte, a gente tem Águas Claras, a gente tem o Parque da Cidade, a gente tem inúmeros parques que são esses chamados bosques urbanos. O que a gente poderia fazer? A gente poderia coletar o cocô do cachorro. Todo mundo leva o seu cachorrinho para passear. Coleta esse cocô e coloca num biodigestor. Você vai produzir energia com o cocô de cachorro. O tanto de cachorro que a gente tem em Brasília, no mundo. Tem cachorro pra caceta. As pessoas hoje preferem ter cachorro do que filho, né? E acaba chamando de filho, inclusive, que eu acho um absurdo. Eu sou mãe de pet. Agora, no Dia das Mães, eu vi várias postagens. Eu também preciso receber porque eu sou mãe de pet. Mãe de pet, o cacete. Quero ver o tanto que o pet dá trabalho para uma criança. Para de falar que você é mãe de pet. Para com isso que é horrível. Enfim, eu adoro bicho, tá, gente? Eu adoro animaizinhos, fofinhos. Eu só não acho que a comparação, né, ela se torna plausível. Mas esses parques urbanos, faz essa coleta de cocô, coloca esse cocôzinho lá
para ele funcionar dentro de um biodigestor, para ele produzir metano, para esse metano ser utilizado numa queima na produção de energia, e você alimenta aqueles bairros ao lado, você alimenta o próprio parque ecológico sem usar uma energia elétrica. Gente, tudo isso funciona dentro dos 5 R's. E aí, com o passar do tempo, o que esse aterro sanitário pode virar? Depois que não couber mais lixo ali de fato, e ele aterrou, né? Ele está ali agora fechado, cria um parque em cima dele, cria um jardim em cima dele, porque você consegue, inclusive, usar o CO2 que está sendo liberado pela queima do metano para o processo fotossintético. Olha o tanto que as coisas vão conseguindo gerar uma ideia de ciclagem. É isso que a ecologia lindamente trata dentro de uma aula de ciclos biogeoquímicos. É isso que a gente fala dessa ideia de nada se cria, tudo se transforma. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Quando eu brinco a ideia de ser abraçadora de árvore, eu não sou a pessoa mais ecologicamente correta, não, de forma alguma. Mas algumas coisas eu tento pensar no meu consciente, na coisa, cara, o que eu posso fazer para amenizar esse dano? O que eu posso fazer para amenizar situações que poderiam ser ampliadas? Então, eu estou o tempo inteiro indo contra a uma criação consumista, uma criação dentro de um capitalismo. Eu estou o tempo inteiro indo contra isso. E hoje eu uso muito as ideias da permacultura, que eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas eu vou abrir a palavra para vocês. Eu acho que tem dúvida, inclusive. Tem uma pergunta aí. Deixa eu dar uma olhada também. A Mari perguntou assim, ó, o problema da água no Rio de Janeiro devido à geosmina se encaixa nisso? Acho que ela estava comentando, né, em cima daquela parte lá que você... Então, acho que dá para... É meio que eu e tu, assim. Vou responder rapidinho e passo para você. Sim, Tá né, o caso aí, né, do Rio de Janeiro, que você pensou, né, seja especificamente da geosmina, ou, né, os outros que a Ju mencionou, todos eles entram como repertório, são exemplos, né? Ou seja, você vai trazer um ponto, você vai trazer, por exemplo, né, os efeitos que a ação humana ou a ação irresponsável de ocupação da terra, enfim, de desmatamento traz, né? Vamos pensar numa lógica mais ou menos nessa linha. E aí, como referência, você vai trazer, por exemplo, isso é um repertório, beleza? Então, pode ser usado sim. Cuidado, assim, porque como o texto é curto, talvez se for muito específico, por exemplo, a palavra geosmina é uma palavra que pediria ali uma conceituação, então isso ocupa linhas, né? Isso. Então, só ficar atento a isso, mas assim, a ideia vale, perfeito. Tudo bem? Só tomar cuidado com o encaixe. Aí perguntou sobre a questão, né, Ju? Como que isso cai lá para vocês? Eu até peguei aqui, só para ficar mais bonitinho, até essa ideia de definição para o pessoal aí que não tem afinidade com o conceito, né? Geosmina. Eles chamam de perfume da terra. É uma substância química, um composto orgânico produzido pela bactéria Streptomyces coeliocolor, espécie de actinobactéria, presente no solo e que é normalmente detectável quando o chão fica molhado, por exemplo, quando chove. Alguns fungos, tais como penicillium, também produzem geosmina. Pensando pela biologia, eu acho que poderia fazer referência a esses agentes, né? A bactéria, ao fungo, fazendo relação a outros conceitos dentro de uma aula sobre reino Monera, de uma aula sobre reino Fungi, mas eu acho que para o Enem, de fato, é um conceito ainda muito específico. Eu não acho que o Enem, a não ser que ele trouxesse o conceito no próprio enunciado, e aí fazendo uma referência para a parte biológica. Pelo menos assim, não acho, eu nunca vi uma questão sobre geosmina, não vi. Não sei na parte de outras, né, ciências humanas, ciências da natureza na química, na biologia, pelo menos eu não estou aqui me lembrando. Tá? E só ficar atento, só para fazer uma emenda aqui, isso vale para qualquer tema, tá? Cuidado muito com esses termos técnicos na hora de usar no texto, tá? Quando você usa, você vai ter que explicá-lo de alguma maneira, certo? Você vai ter que colocar ali algum tipo de explicação, o conceito tal, e tudo por aí vai. E aí é ter uma noção de espaço e tudo, e sempre considerar até que ponto é válido aquilo ali para o seu texto. A propósito, só para abrir um parênteses, cara, esse tema de sustentabilidade, de nada, Mari, de nada.
esse tema de sustentabilidade, ele é um tema que o Enem está devendo, tá? Eu sei que algumas pessoas podem pensar, pô, mas né, a gente tem um governo aí que visivelmente não tem uma preocupação, não é que não tem uma preocupação, na verdade tem um discurso que é quase anti-ambientalista. Ambiental, Então, se esse tema apareceria, cara, é possível, sim, né? É um eixo, por isso que é interessante falar de um eixo temático, né? Porque quando eu coloco o eixo temático, sei lá, meio ambiente, sustentabilidade, eu entro numa série de coisas aí. Inclusive, eu posso pensar numa proposta que teria a ver até com esse governo para tentar fazer uma média, que é botar em discussão a questão do desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Certo? Que inclusive é um ponto que a gente tem que sempre em mente, que vários outros países do mundo estão mostrando para nós, que não são coisas inconciliáveis. A gente está vivendo aí uma série de falsos dilemas, certo? Então tem muita gente que vem com esse discurso, não sei o quê, que né, você vai preservar demais, vai prejudicar o comércio, o agronegócio. Cara, não são coisas inconciliáveis. Esse é um ponto muito importante para ser colocado. É igual essa história aí que a gente está vivendo hoje de economia e preservar a vida. Isso é um falso dilema. As coisas não são inconciliáveis. Tudo bem? Né? Tipo, uma coisa não exclui a outra, tem que fazer... Não, essas coisas elas andam juntas, certo? E sim, nós vivemos numa lógica capitalista, econômica, de exportação, disso, daquilo, outro, só que isso não implica que a gente vai pegar o meio ambiente e jogar para o alto e se portar como sempre nos havíamos portado, até porque os resultados já vieram. Por isso que as ações precisam ser pensadas, certo? E aí eu queria chamar o Jesus. Ju, quer dizer, na verdade, deixa eu ser educado. Você quer fazer alguma emenda ou posso pular para o Jesus? Beleza, Jesus. Oi, lindo. Oi, meu querido. Posso falar um pouquinho sobre o que você acabou de falar? Perfeito. Aproveitar? Perfeito. Então, vamos nessa. Pessoal, aproveitando essa questão desses falsos dilemas, tem que dar atenção mais para um, se eu dou atenção para um ponto de vista, eu excluo completamente o outro. A gente percebe que ao longo da história, a gente teve alguns momentos em que, digamos assim, aqueles que alguns autores da geografia gostam de chamar, né? Aqueles agentes hegemônicos, né? Aqueles camaradas que dominam de fato a questão do comércio, da produção e tal. Alguns discursos que foram feitos ao longo da história justamente para tentar diminuir uma novidade ou talvez uma outra forma de se produzir. Por exemplo, essa questão toda que a gente está falando aí de sociedade de consumo, de tal, isso aí tudo ganhou muita força no início do século XX, né, com um modelo de produção chamado, inclusive, de Fordismo, né? Se produzia como se não houvesse amanhã. E aí, cara, a gente tem que dar um jeito de vender. Se a gente tem que dar um jeito de vender, o que a gente vai fazer? A gente vai convencer as pessoas de que elas precisam comprar. Então, a gente começa a investir em propaganda, né? Então, o histórico da evolução da propaganda começa muito, muito aí. E uma coisa interessante é que quando a gente fala, por exemplo, da terceira revolução industrial, chamada Revolução Técnico-Científica Informacional, aquela que traz a informática, a robótica, a biotecnologia, né? Quando ela surge no Japão, o que aconteceu imediatamente? Várias empresas dos Estados Unidos começaram a fazer uma propaganda anti-produtos japoneses. Para vocês terem uma ideia, pessoal, sabe aquele desenho do marinheiro Popeye, que come espinafre, dá umas porradas no Brutus e dá uns beijos na Olivia? Então, tem um episódio que o Popeye come espinafre, dá um soco no navio que o Brutus está, o navio afunda. Sabe qual que é a última coisa que aparece escrito no navio? Made in Japan, tá ligado? Então, assim, a gente percebe que essa questão do discurso é muito relacionada a se manter um padrão que se tem hoje. Por exemplo, agrofloresta, que a Ju comentou aí anteriormente. Se a gente planta, seja monocultura, seja policultura, em meio à vegetação nativa, qual que é uma desvantagem para o modelo de hoje? A desvantagem está associada principalmente ao uso de máquinas agrícolas de grande porte. Né, que elas provavelmente teriam muita dificuldade de entrar em meio a árvores, né, nativas de uma determinada região. Então, se faz um discurso que reduz uma possibilidade de uma nova forma de produção, justamente, né, falando assim, não, mas isso aí vai prejudicar a economia, mas será que não existem outras maneiras um tanto quanto mais criativas, ou talvez outros tipos de máquinas de porte menor que possa, de alguma forma, fazer com que essa atividade se torne relevante? A gente pode pegar o gancho, inclusive, para a questão energética. Ora, qual que é a principal fonte de energia hoje? É o petróleo.
né? O petróleo representa sozinho quase metade de toda a produção de energia mundial. Se a gente junta o petróleo com os outros combustíveis fósseis, a gente coloca aí carvão mineral, coloca gás natural, a gente vai chegar ali a algo próximo a 80%, né? Um pouco mais, na verdade, do que 80% da produção de energia mundial. Mas a gente sabe que existem outras possibilidades, né? O próprio Brasil, lá em 75, desenvolveu um projeto chamado Proálcool, né? Que desenvolveu energia a partir do etanol. A Ju já falou aí dessa questão do uso do biogás, que poderia ser uma possibilidade de uso em áreas urbanas ou até mesmo em áreas rurais, né? Dependendo da situação e da organização local. Então, assim, esses discursos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escuta, porque, na verdade, às vezes ele pode ser simplesmente uma sugestão de não mudança, porque pode prejudicar um setor ou outro, né? Ou talvez por uma falta de interesse em investir em algum tipo de inovação, beleza? Então, esse ponto aqui eu gostaria de falar, assim, em relação a essa questão. Ou então, Jesus, só para emendar, né, isso pode ter, eu posso emendar, posso pensar isso justamente em contraposição ao próprio conceito de sustentabilidade, que tem a ver com você preparar o mundo para as próximas gerações, né? Ou seja, né, uma certa cultura de consumo, ela é muito imediatista, né, se a gente parar para pensar, né? Então, busca-se muito um resultado imediato, a priori, ou seja, para o momento, e assim, vou morrer, vai passar os outros que lutem, né? De alguma maneira, assim, brincando com isso, né? Acho que pode ser uma menção aí também. Nós estamos com 1h30 quase já, tá? Vamos nos aproximando aí do fim. Eu vou pedir para a Ju falar de permacultura e depois eu queria falar um negócio contigo sobre educação, desigualdade, enfim, né? E a gente volta. Pode ser? Beleza. Eu vou ser bem rápida, só para a gente falar um pouquinho disso. Como mãe, né? E de 2 gerações bem distantes, né? Eu sou mãe de um menino de 25 anos e mãe de um menino de 3 anos. Faz 25 agora em setembro. Meu Deus! Ai, meu Deus. E você tá vendo que você deu aula para ele, né? Jesus também. Mas é por isso mesmo. Por isso mesmo. Não é dia 15 não, né? Não, ele é do dia 30. Ele é libriano. Tá bom. Já ia falar, pô, é meu brother de mesmo dia de nascimento. Não, é do dia 30 tomada depois de amanhã, já. Então, como mãe de 2 gerações... Oh, meu Deus! Bernardo é 7 de junho. Então, farão aniversário aí na crise sanitária, né, bichinho? Tá chegando. Enfim, então, como mãe de 2 gerações bem distintas, eu me deparo com 2 situações bem diferentes, né? O Léo é da década de 90 e Bernardo dos anos ali, né, já 2016, enfim. E eu fico me perguntando o tempo todo o que eu vou deixar para os meus filhos, né? O que eu e o que o mundo vai deixar para eles. Em relação ao B, óbvio, a minha preocupação é um pouco maior, porque o Bernardo está indo para o seu 4º ano de vida. E a ideia da permacultura, ela é justamente isso, é você tentar tirar proveito do meio da melhor forma possível, mas sem que isso leve a um desgaste. É claro que fica parecendo muito uma ideologia, né? Fica parecendo muito uma situação de que, comunidade hippie, né? Fica parecendo um pouco isso. Eu sou hippie, eu sou da vibe natureza, e não é bem isso. Porque se você parar para analisar o que é a permacultura, eu vou abrir até aqui o nosso PDF, só para você ter uma ideia. Deixa eu postar ele aqui. Olha só. É um estilo de vida da sociedade de consumo. Como o estilo de vida da sociedade de consumo está esgotando nossos recursos naturais. A permacultura é uma alternativa real de mudar a forma como estamos vivendo. A ética, os princípios e as técnicas da permacultura permitem transformar a forma como cada um enxerga a natureza ao seu redor. Ela foi criada em 1970, e o mais interessante em relação a isso, ela foi criada por um estudante de design, olha isso, um estudante de design, com o seu co-orientador de desfecho do curso, né, que é o Bill Mollison. Inclusive, daqui a pouco eu falo dos 2 livros, né, relacionados à permacultura, que são bem legais, não estou falando para ninguém comprar, mas depois dá uma olhadinha no Wikipédia, passa um olho para você ter uma ideia de como isso funciona. Então, o cara, que é o David Holmgren, ele, estudante de design, o seu co-orientador,
naturalista, ecologista, mas, enfim, fazem com que as ideias acabem se transformando num livro, que é o livro aqui, até tem um nome aqui para quem tiver interesse, é Os Fundamentos da Permacultura, um nome bem tranquilo, inclusive. E é justamente isso, é você ter a ideia e criar, desenvolver pequenos sistemas produtivos organicamente organizados. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você tentar entender como é que isso funciona. Eu menstruo, né, porque somos mulheres, nós mulheres menstruamos, e a gente tem uma alta produção de lixo, que é o absorvente. Eu não estou falando para ninguém aqui, nenhuma das nossas alunas, passar a utilizar um biocoletor. Eu não estou pedindo para nenhuma das nossas alunas passar a utilizar os paninhos que minha avó, minha bisavó utilizavam, que você vai ter que lavar, mas eu estou te dando uma ideia que é pensar no próximo. Quando o Bernardo nasceu, eu teria que usar fralda descartável. Eu tenho uma jornada tripla, né, minha gente? Eu sou dona de casa, eu sou uma mulher que trabalha fora, eu sou mãe, então eu tenho inúmeras funções, como a maioria das mulheres. E o que eu pesei na balança? Cara, eu vou usar fralda descartável. Eu vou usar fralda descartável porque eu não vou lavar uma fralda e eu não vou comprar uma fralda que é ecologicamente correta. Por quê? Porque ela é caríssima. Um pacote com 18 fraldas que são recicláveis custa em torno de R$78. Quem tem filho sabe que 18 fraldas acaba em 2 dias. Mas no início, né, desse indivíduo, desse neonatal, desse recém-nascido. Então, o que eu optei em fazer? Eu não vou menstruar. E eu não vou menstruar, mas eu optei por um bloqueio hormonal. Então, eu não uso absorvente, eu tenho um bloqueio hormonal, mas porque eu escolhi, eu quero fazer isso, para eu não precisar usar o absorvente, óbvio, é uma vantagem, porque menstruar é horroroso, é um saco, mas eu optei em não produzir o absorvente, em não produzir esse lixo, porque eu iria usar a fralda descartável. Volto a menstruar, deixo Bernardo não usando mais fralda, Bernardo vai para 4 anos, não usa mais fralda descartável, e aí o que eu passo a fazer? A usar um biocoletor, que é lavável, que eu posso reutilizar. Então, a permacultura, de uma forma bem genérica, é a gente pensar nessa qualidade ambiental que a gente vai deixar para o próximo. É pensar nesse coletivo, é pensar nessa ideia de que as gerações futuras vão precisar desse ambiente, vão precisar de tudo isso que a gente utiliza hoje, do ar que a gente respira, da água que a gente ingere, do alimento que a gente consome. Pensar num desmatamento é pensar, por exemplo, numa polinização que está indo embora. Agentes polinizadores, como as abelhas, que levam para você os alimentos que fazem parte ali do seu consumo diário. Você acabando com o polinizador, você está acabando com aquele fruto que chega até a sua casa. Então, tudo isso tem que ser pensado. A permacultura é uma forma da gente pensar essas estratégias. Quando a gente falou da ideia de coletar o biogás, gente, pensa em Águas Claras, que os prédios têm 20, né? 20 andares, seria isso, mais ou menos? Em torno de 20 andares? Imagina todo o lixo produzido nesse prédio, se todo o lixo orgânico produzido fosse para um biodigestor. E esse biodigestor produzisse esse gás, esse biogás, que alimentasse o próprio prédio. Olha que coisa linda. Isso é a ideia da permacultura. Então, de fato, é uma ideologia de vida, é óbvio que é mais abrangente do que isso. Eu estou colocando aqui as ideias gerais, por isso que eu faço questão que você olhe, depois você pesquise sobre a permacultura, que é muito bonito, a ideia é muito bacana e ela tem que ser colocada em prática. E aí, só para fechar, e eu passo a palavra para vocês, eu como mulher, eu acho que a sustentabilidade não é uma questão de gênero, não é isso. Mas eu acredito que nós mulheres, a gente vivencia um pouco mais a sustentabilidade em relação ao homem. É claro que nós mulheres temos uma preocupação muito maior em relação ao próximo. E eu estou sendo genérica, tá, meninos? Eu não estou colocando vocês nesse critério, né? Mas nós mulheres somos muito preocupadas. E eu vou dar um exemplo tão bobo, tão banal, que é o uso de sacola, que é sacola reutilizável, aquela eco bag. Quando você vai a um mercado, você dá uma olhada ao seu lado, você vai ver 10 mulheres, você vai ver 5 homens,
as 10 mulheres em maioria estão com uma eco bag e os homens não. Então, assim, às vezes a gente nem para pensar nessas coisas, mas elas estão lá, né? Elas estão no nosso dia a dia, elas estão na nossa rotina. Então, não é uma questão de gênero. Mas eu acredito que as mulheres estejam ainda hoje, eu acho que mais engajadas nessa ideia de sustentabilidade do que os homens. E a gente podia ter uma criação, né? Pra gente que é... Inclusive, apareceu aqui a criança, ó. Fala, oi, galera. Oi. Então, acho que a gente que é mãe de menino, nós que criamos meninos, a gente tem que colocar isso em prática. Pronto, passei a palavra para vocês. Ah, que maravilha, que maravilha. E, Ju, só para fazer um gancho com isso que você comentou, cara, acho que muitos de vocês devem estar, né, se deparando com esse conceito, e isso já vai deixando claro para nós o quanto que ainda há informações que precisam ser veiculadas e não são, né? Quanto que ainda há uma série de atitudes, de ideias, de conceitos mesmo, que não são levados à maioria da população. E aí é onde entra, né, eu queria fazer um gancho com Jesus aí para a gente começar a acabar, que é a importância da educação. Eu sei que é o clichê dos clichês, mas a questão de uma educação ambiental, ela é muito importante, inclusive para que a gente possa chegar, se aproximar, né, na medida do possível, de um tratamento mais homogêneo no que diz respeito, de uma postura, digamos assim, mais nivelada no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente. E a gente sabe que essa é uma questão no Brasil. Se a gente falava agora há pouco da desigualdade no que diz respeito a saneamento, enfim, a essas questões sanitárias aí, a gente tem também a questão da própria educação, né, de você ter os mecanismos necessários para poder levar as populações de diferentes contextos, diferentes níveis sociais, essas questões relativas ao desenvolvimento sustentável. Porque em algumas escolas, né, em algumas regiões, a gente fala de Brasília, Brasília é uma bolha. A gente sabe que a gente vive numa bolha aqui, certo? Coleta seletiva, sabe, lixeirinhas coloridas, né? Há lixo na rua, mas, né, não chega a ser exatamente um absurdo, assim, né, se comparado a alguns outros lugares. Então, há aí talvez uma consciência ambiental que possa passar para nós uma sensação, um tanto quanto equivocada, de que é uma coisa geral, de que todo mundo sabe, de que todo mundo faz. Mas aí basta a gente sair da nossa bolha que aí a gente percebe que não. Que muitas pessoas não têm essa noção. Muitas delas não terão mesmo. E aí eu queria já fazer um comentário e emendar com uma pergunta para o Jesus. Bom, o comentário seria o seguinte: a gente sabe que determinados comportamentos saudáveis não vão vir de maneira exatamente voluntária. As pessoas não vão acordar um belo dia e, nossa, agora eu vou cuidar do meio ambiente, agora eu não vou mais jogar lixo na rua. Isso passa por um processo de orientação, isso passa pelas campanhas que a gente sempre cita, né? Só que muitas vezes, para que o negócio pegue no tranco, é necessário algum tipo de... Eu vou chamar de punição, mas entendam como algum tipo de aplicação de multa, uma coisa mais rígida. Eu sempre cito o exemplo da faixa de pedestre, né, que é a marca de Brasiliense, que sempre se fala, porque, né, Brasiliense é o cara que... Isso não foi voluntário. Isso não foi uma coisa assim que nós desenvolvemos, uma consciência. Tanto é que muita gente acha uma grande perda de tempo. Mas rolou o quê? Rolou fiscalização, rolou multa, rolou ali uma pressão, né, institucional que, de alguma maneira, ajudou a condicionar o comportamento dos caras. Eu lembro das pessoas, de nós, né? Eu lembro, não sei como está hoje, tem muito tempo que eu não vou lá, mas lembro do Rio de Janeiro. Eu lembro que, sei lá, uma das últimas vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, a Copacabana estava muito limpa. Né? A praia de Copacabana estava muito limpa. Mas é porque pouco tempo antes de eu ir para lá, a prefeitura, se não me engano, tinha instituído a multa para quem jogasse lixo na rua. Só que ela não só instituiu a multa, estava cheio de guardia municipal no calçadão de Copacabana fiscalizando. Tanto é que eu cheguei a presenciar gente sendo ali jogando lixo na rua e sendo multada. Certo? Então, por mais que eu não mude essa consciência de cara, no primeiro momento, eu consigo mudar um comportamento e essa mudança de comportamento começa a trazer efeitos. Então, é uma coisa interessante a se pensar. Jesus? Tá bom, vamos falar aí sobre isso. Deixa eu Seguinte, tem uma outra coisa que eu preciso... Ah, tá, beleza, então arrocha aí. Desculpa, deixa eu só juntar. Tô até com as mãos juntas aqui. É que você falou Jesus e parou. Aí eu, então é minha deixa. Você não apareceu para mim, desculpa. Tá. Mas vamos lá, eu queria que você, junto com tudo isso que eu falei, eu queria te perguntar se é o seguinte: se a gente, no que diz respeito à parte ambiental, a gente pode falar que nós temos uma legislação
boa, razoável para boa, né? Assim, uma lei, né? A parte legal, e o que faltaria seria uma parte maior de fiscalização, de controle, de ação, ou se ainda precisa resolver essa parte legal mais para que a gente tenha melhores resultados. E eu te pedi para falar disso. Olha, no meu ponto de vista, Frajola, a gente já teve uma legislação até melhor, mas ainda assim não é uma legislação ruim, tá? Se vocês tiverem uma curiosidade, eu sei que ler lei é um pouco chato, né? Porque lei é aquele negócio, são artigos que não necessariamente é uma leitura fluida, às vezes tem alguns termos que são mais complicados que a gente não necessariamente está acostumado a usar, mas de qualquer maneira, se você pega o Código Florestal, ele é interessante. Ele separa várias categorias de áreas de preservação, área de conservação e por aí vai, reserva legal, né? E a gente citou só alguns dos pontos talvez mais importantes, mas tem muita coisa. Até essa questão do que você falou das lixeiras coloridas, até isso no Código Florestal tem. Tá? A cor tal representa tal cor. Bicho, é muito interessante, de verdade. Agora, de fato, a questão da aplicação, ela é muito falha no nosso país, né? Porque, como você bem citou, a gente não tem essa fiscalização e eu não sei até que ponto, ao longo da história, isso foi objeto de política pública, de fato, né? Pô, será que vale a pena fiscalizar, levando em consideração que eu tenho um agronegócio que desmata, mas que gera PIB? Não é? Então esse ponto aqui é bastante relevante a gente levar em consideração. E aí você falou dessa questão da educação, que óbvio, né? Por mais que a gente discute na escola, não necessariamente a gente coloca em prática, porque afinal de contas a gente não tem muito exemplo, né? E me parece que a gente pratica mais as coisas corretas muitas vezes quando a gente segue um exemplo. Eu mesmo já passei por uma situação um tanto quanto constrangedora até, mas assim, constrangedora eu não fico muito com vergonha não, mas que às vezes a gente faz coisas erradas e a gente nem percebe, sacou? Por falta de hábito mesmo. Eu me lembro de uma situação numa escola que acabou o intervalo, estava na sala dos professores, eu fui sair da sala, parte da escola todo sujo, né? Cheio de copo plástico, papel e não sei o que e tal. Virei para um colega professor e falei assim, pô, professor, esses alunos aí, cara, o moleque não joga lixo na lixeira aí espalhada pela escola toda, os moleques não têm coragem de botar o lixo no local correto. Aí o professor virou para mim e falou assim, professor, de fato, eles não jogaram na lixeira não, mas teve uma vez que eu entrei na sala depois de você e o seu copinho sujo de café estava em cima da mesa. Cara, minha cara foi lá embaixo, né? E é engraçado porque, apesar de eu super defender que a gente tem que fazer a separação do lixo, fazer tudo correto, às vezes, por questões de hábito, a gente não faz. Não é nem por maldade, não é? E eu me toquei de tal forma que agora eu terminei o café e já vou direto na lixeira, né? Para não cometer não ter a chance de fazer essa gafe, né? De colocar o lixo no lugar errado. E muitas vezes essa questão da fiscalização poderia um tanto quanto impulsionar novos hábitos, né? Inclusive, aproveitando o gancho para falar desse momento atual, essa questão de isolamento social e tal, nem todos os lugares está sendo aplicado de fato, né? Nem todos os lugares as pessoas estão ficando em casa. E a gente observa que alguns países na Europa que conseguiram deixar as pessoas de fato em casa, segurar o povo, né, quieto dentro das suas residências, foi após a aplicação de multas, né? É uma coisa a ser debatida. Eu entendo que é algo polêmico, é algo que nem todo mundo vai concordar, mas, de certa forma, essa questão de aplicação de penalizações, de certa forma, ela, no meu ponto de vista, acaba meio que criando hábitos na marra, né? Porque e assim, é só mais uma coisa, para aproveitar... Só para falar uma coisinha em educação, IDH, a gente leva em consideração longevidade, saúde, aliás, longevidade, economia e educação. Educação é o pior indicador do Brasil, tá, gente? Pior, de longe. Sim. Mas quando você diz educação, Jesus, você fala educação no sentido escola. Não necessariamente porque... sim, no sentido escola. Isso sim. Escola. Isso sim. Educação formal. Entendi agora a sua pergunta, né? Educação formal, legal. Mas que, de certa forma, tem uma relevância muito grande também em hábitos, né? Me parece que tem. Não, porque essa coisa da educação, ela fica muito... Parece que a escola precisa colocar isso, né? Que é a escola que tem que oferecer. Eu acho que é óbvio. A escola tem que oferecer, mas isso vem de casa. Claro, concordo. É a questão do exemplo, né?
Isso vem de casa. E eu acho que, por exemplo, a aplicação de multa, ela é super válida. Vocês viram aí, acho que essa semana, inclusive, uma bióloga, eu fiquei morrendo de vergonha, que não queria usar a máscara, porque ela disse que a Anvisa não tinha colocado nenhum parecer que a máscara, de fato, impedia a passagem do vírus, o contato com as gotículas de saliva. E aí os policiais levaram ela para a delegacia e ela o tempo inteiro afirmando isso. Porque a Anvisa, sendo que o Ministério da Saúde pontua a ideia de que usar a máscara é importante. E eu achei, de fato, que o Ibanez foi sensacional. Não estou defendendo político algum, tá, minha gente? Não é isso. Mas eu achei que ele foi sensacional nessa coisa de estabelecer que há uma multa para quem não usar a máscara. Sim. Porque as pessoas vão usar. Uhum. Esses hábitos, assim, a gente às vezes tem uma visão tanto quanto romântica de que não, as pessoas elas vão desenvolver primeiro uma consciência e depois vão, né, igual quando o pessoal brinca, né, você aprende pelo amor ou pela dor, né, cara, na maioria das vezes você aprende pela dor mesmo, né, é algum tipo de coisa assim, não vai ser uma coisa assim, olha, né, de dentro de mim que vai nascer, não, é tomando porrada, sabe, meter a mão no bolso, sei lá, com uma série de outras questões aí, né? É claro que a gente não precisa abrir a porteira como toda e achar que né, as punições podem ser das mais severas, tudo, não. Claro que há punições e punições, né, e coisa, mas elas são fundamentais, às vezes, essa fiscalização, esse chamar a atenção, sabe? E sobre essa questão da educação aí também que a Ju falou, a gente tem que desvincular muito ela da escola. Claro que a escola tem um papel muito importante, mas essa terceirização da educação, da formação que a gente tem aqui também no nosso país, ela é um problema que pode ser discutido até num outro momento ali. E só para fazer uma ressalva, olha o esforço concentrado de mídia, governo, entre aspas, vou falar dos governos estaduais, empresas privadas e tudo para esclarecimento, conscientização no que diz respeito agora ao Covid-19. Então, não era necessário, assim, não é necessário que a gente tenha só em situações de urgência esse tipo de iniciativa, entendeu? Você pode ter coordenados assim para campanhas, né, de coleta seletiva, sabe, né, de, enfim, reciclagem, eu sempre esqueço, compostagem, me foge gestão toda hora. Então você pode ter isso, certo? É uma hora a gente pensar como que a ação pública e privada, né, o lado público e o lado privado podem ser determinantes aí para mudanças de hábitos aí e para uma melhora na qualidade do coletivo. Eu acho que essa é uma questão bastante boa. Meninos, meninas, Jesus, Ju, algum comentário, alguma coisinha? Nós estamos às 7h50, vamos né? Fechar, né, Ti? Vamos, acho que está na hora. Os meninos devem estar exaustos, mas só para pegar esse link aí, eu já me despeço de vocês. Me despeço, tá certo? Me despeço. Me despeço. Eu acho que essa coisa de não ter uma política mais severa em relação ao ambiente, porque justamente não é algo de urgência, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar que a coleta seletiva não é algo de urgência. Então, eu não preciso me preocupar em dar uma multa para quem não faz a coleta seletiva. Quando faltar água, quando acabar a luz, quando não tiver o alimento na sua casa, aí as pessoas vão se preocupar. Então, a gente tinha que ter, de fato, as medidas de prevenção. E aí acaba sendo muito mais difícil pensar nesse grande, né? Nessa grande coletividade. Enfim, eu já vou deixando o meu beijo aqui, o convite, adorei a aula. A gente tem assunto para falar pra caceta, a gente tem muita coisa para sempre pontuar, mas acho que a gente deixou claro o que a gente queria, acho que a ideia geral, né? Seja para um repertório de redação, seja para as questões dentro das ciências humanas, dentro das ciências da natureza, eu acho que a gente fez uma coisa bem genérica, mas não superficial. A gente conseguiu pontuar de uma forma bem geral. Aí já deixo meu beijo. Claro, agradeço demais, Ju, pelo convite, agradeço. Né? A gente espero que em breve a gente possa estar fazendo isso junto, tá? Sempre bom. Vou tentar manter esses papos aqui no período da quarentena. Então, Ju, mais uma vez, obrigado. Beijão você, beijão nos meninos aí também, viu? Jesus, meu querido, quero agradecê-lo. Só fazer uma ressalvazinha numa coisa que eu comentei. Desculpa, te cortei, Thiago, foi mal. É porque eu tô meio agoniado com uma coisa.
Eu falei que as lixeirinhas coloridas estavam no Código Florestal, não é não, é na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Já tem duas referências aí. Galera, ó, antes do Jesus se despedir, rapidinho, velho, tem um livro que foi cobrado no PAS, talvez alguns de vocês conheçam, se chama O Mundo Sustentável, do André Trigueiro, que é um jornalista da Globo. Ele faz alguns programas da Globo News, tem um programa chamado Cidades e Soluções, não sei se vocês já viram, tá? Tem umas propostas bem interessantes lá. Esse livro é um livro que tem participação de muitos especialistas da área, né, ligada ao meio ambiente. Para pegar um pouquinho da minha área, só para vocês terem ideia, existe um ramo que está se fortalecendo cada vez mais, que se chama ecoliteratura, né, só para vocês terem ideia. Ou seja, de você ter aí, né, obras literárias, ou seja, que são obras artísticas, esteticamente trabalhadas, mas que trazem a questão da sustentabilidade, da relação com o meio ambiente, como temática, né, como assunto. Isso é muito legal mesmo. Tá? Então, só para vocês verem como não tem... É aquilo que eu disse, é um assunto inescapável, a gente não tem como fugir. E aí eu passo a palavra para o Jesus, para ele dar a bênção para a gente. Legal. Bom, galera, eu quero, na verdade, agradecer a presença de todos e todas, agradecer pelo convite aí do Frajola, agradecer aí a esse debate aí, essa troca de ideias aí. Eu sempre gosto de conversar com professores de outras áreas, né? Biologia, que a Ju falou coisas tão legais aí que, com certeza, acabam até fortalecendo minha aula no futuro, né? Eu aprendo algumas coisinhas novas. As nossas, e né? É isso. Com certeza, isso é muito legal. Eu, particularmente, adoro quando me convidam para fazer essas aulas em conjunto, porque eu, particularmente, acho que eu aprendo muita coisa. Eu acho que, enfim, acho que foi legal, porque a gente conseguiu trabalhar assuntos da biologia, assuntos da geografia, fazer esse link, comentar sobre aspectos mais biológicos da coisa, fazer link com legislação. Então, assim, esses pontos que a gente falou, assim, por mais que, enfim, a gente esteja num momento histórico em que nós temos um governo federal que não necessariamente olha para esse lado como um principal foco de política pública, é um assunto que está aí, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, que certamente tem uma chance muito forte de cair em provas, se não no Enem, em outros vestibulares. E é isso, galera. Obrigado aí por tudo. Tamo junto. Bênção para todos e todas. Tá? Fique com o pai, tá, gente? Beleza, Jesus. Beijo aí em todo mundo. Beijo no pequeno Theo. Estamos juntos, tá, gente? Mais uma vez agradeço. Obrigado, Raquel. Obrigado, Mayumi. Obrigado, Marisa. Obrigado, Blanda, Jessie, Lu, todo mundo aqui, né? Muito obrigado pela participação. E outras virão, tá, gente? Então, bom resto de semana para vocês, bom descanso, mantenha a cabeça no lugar, mantenha a distância também, isso é importante. E a aula ficou gravada, tá? É importante destacar isso. A aula ficou gravada para a nossa alegria, certo? Então, vamos poder consultá-la posteriormente. Jesus, Ju, beijão, viu? Beijão. Muito obrigado, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau.